Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo relacionado ao jogo do Vasco ontem contra o Bangu. Vasco que empatou em 2-2, né? Payet foi lá e fez um golaço. O segundo gol, né, que era para decretar a vitória, mas o juiz quis aparecer, né, pessoal? Expulsou o jogador vascaíno com 5 minutos de partida. E isso pesou muito no jogo, cara. Isso pesou muito para o resultado final, né? Vamos aqui com comentários do programa Jogo Aberto, já deixando os créditos aqui ao canal do Jogo Aberto na plataforma do YouTube. Link do canal oficial vai estar logo na descrição. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço e agora bora para a notícia. Aconteceu em Brasília com problemas com a arbitragem, briga dentro da própria torcida e tudo mais para Bangu 2, Vasco 2. Confusão, hein? Essa cena se repetiu por quase os 90 minutos do jogo entre Bangu e Vasco. Ao todo, 14 cartões foram distribuídos pelo árbitro Tarcísio Pinheiro Caetano. O primeiro deles foi logo aos 4 minutos e condicionou o restante do jogo. Jair chegou com o pé alto e recebeu o cartão vermelho. E o Jair sai irritadíssimo. Além da expulsão, o Vasco sofreu outro duro golpe. Paulinho sentiu o joelho direito e precisou ser substituído. Depois que surgiu a expulsão ali, que no modo de ver foi injusta, o Eric também teve uma falta parecida aqui, ele deu amarelo. Complicou nosso time, agora a gente tem que jogar um pouco mais atrás, não tem jeito, não tem como marcar 11 contra 10. No segundo tempo, aconteceu tudo o que não aconteceu na primeira etapa. Foi puxado, aí o Payet abriu, é agora. Logo aos 2 minutos, Praxedes, que tinha entrado na vaga de Paulinho, só cumprimentou para as redes para abrir o placar. É do Vasco! O empate do Bangu veio após uma falha de Léo Jardim. Canela arriscou de longe e o goleiro vascaíno aceitou. É do Bangu! Só que logo depois disso, Felipe Soares recebeu o cartão vermelho e deixou o Bangu também com 10 jogadores. Na reta final do jogo, uma verdadeira loucura. Aos 52 minutos, Payet fez uma bela jogada individual e colocou o Vasco na frente. Parecia que o jogo estava resolvido, mas só parecia. Aos 58, o árbitro marcou pênalti de Medel em Gabriel Freitas. Na cobrança, João Vitor empatou o jogo. Vai ser autorizado, João Vitor de pé direito, bateu e fez! É um gol que a gente vem buscando há muito tempo, entendeu? Tanto eu como a equipe, todo mundo sabe do nosso trajetório, entendeu? Trabalhamos pra caramba no dia a dia. Estamos numa fase difícil, mas acredito que a gente vai sair dela. Com o resultado, o Vasco perdeu a oportunidade de voltar à liderança do Campeonato Carioca. Mas agora a delegação Cruz Maltina já está em Uberlândia, Minas Gerais, porque na próxima rodada enfrenta o Nova Iguaçu no Parque do Sabiá. Revoltado com a arbitragem, o Vasco enviou um ofício solicitando que o árbitro Tarcísio Pinheiro Caetano nunca mais apite um jogo do Cruz Maltina. Es una lástima que em partidos onde são partidos importantes para uma pena que em partidas importantes para as equipes grandes que têm que se classificar e sempre jogando da melhor maneira, me parece estranho que a federação mande esse tipo de árbitro, que não são profissionais. Por isso acontecem essas coisas. Se fosse realmente árbitro de alto nível, esse tipo de situação não aconteceria em nenhum momento. Porque se realmente foram árbitros de alto nível, estos inconvenientes não passariam em nenhum momento. Olha, não tem VAR. Tem que lembrar que nessa fase do Campeonato Carioca, com exceção dos clássicos, o VAR não está disponível. Então, com certeza, se o árbitro de vídeo estivesse acompanhando a jogada, poderia não ter expulsado, por exemplo, aos 4 minutos do primeiro tempo, o Jair, que demorou até para perceber que tinha sido expulso pelo árbitro. O Tarcísio Caetano,
ele começou de uma maneira estranha, depois faltas parecidas, ele não usou o mesmo critério, aí lá no segundo tempo expulsa o jogador do Bangu, marca a penalidade no final, enfim, uma confusão. Dá para questionar em muito essa arbitragem e as escolhas do árbitro. Exato, eu acho que esse é o ponto, o critério dele, porque ele expulsa o Jair numa falta dura, é verdade, mas na minha opinião não para vermelho, até porque ele tenta alcançar a bola, ele nem imagina que está sendo expulso ali logo no começo do jogo, e não tem problema se ele fizesse uma falta dura para vermelho para ser expulso mesmo no começo de jogo. É que não foi o caso. Você segura um pouco o ambiente ali e tudo mais, o VAR provavelmente interferiria. Não tem o VAR, o Rio Grande do Sul também não está tendo nesse começo de campeonato. E aí você depende do árbitro central, do cara estar lá no campo de resolver a situação. Eu entendo a necessidade de você formar árbitros novos, especialmente no começo dos campeonatos, mas aí não adianta, né? Clube grande, quando entra em campo, tem torcida, tem mídia, tem a transmissão da Band, todo mundo acaba vendo, então ele acaba exposto também. Se não comete uma boa arbitragem, é o que aconteceu. Tem um lance do Bangu no segundo tempo, que ele também, ele dá um carrinho assim, erguendo a perna e ele dá apenas o amarelo. É a falta de critério que a gente fala. E aí, obviamente, né, o Vasco está reclamando muito. Tem o pênalti que eu acho que até aconteceu, mas é aquele pênalti que muita gente questiona, mas o Medel acho que vai nas costas com o ombro ali e tudo mais. Só que aí ele já tinha a sua atuação completamente comprometida por tudo que fez antes, e aí realmente não foi positivo para o ambiente, para o espetáculo, né, Renata? A gente viu ali o Jair, né, destruindo o microfone. Agora, claro que foi um jogo que começou tenso, seguiu dessa maneira, e o resultado também de empate não era o ideal para o Vasco, que sabe que está disputando ali a liderança, agora é do Fluminense, mas é um jogo em que a gente viu na arquibancada torcedores do mesmo time brigando, então isso não é legal. Acho que a gente prega tanto contra a violência, e é um jogo que foi para Brasília, para que os torcedores vascaínos de lá também tenham a oportunidade, está aí a imagem, e aí acontece esse tipo de coisa, também não é legal. Acho que o campo não pode influenciar o que acontece na arquibancada, acho que tem que saber separar as coisas. Essas coisas não mudam, né? Entra ano, sai ano, a gente mostra essas imagens, torcedores do mesmo time. É pior. Poxa vida, e aí num ambiente que o torcedor normalmente não tem opção de ver o seu clube do coração, o Campeonato Carioca esse ano está bem democrático, né? Tem jogos em Minas Gerais, Amazonas, Brasília, para poder... Os clubes cariocas têm apelo no Brasil inteiro, né? Aí você tem a possibilidade de ver o seu time do coração, e os caras fazem esse tipo de jogo, de coisa... É muito triste. E falando em empate, dá para ver, né, todo Chico? mundo aí, né? Pois é, a gente vê que realmente ninguém ali se fez de rogado. Câmeras, todo mundo filmando, e olha lá, olha o jeito. Olha que selvageria. Isso em qualquer outro lugar tem punição, mas dentro de um estádio parece que pode, né? Você vai lá, deixa os caras ali algumas horas esperando, depois libera todo mundo e a vida segue ruim dessa maneira. Uma pena, uma imagem ruim essa, e a gente tem que mostrar aqui, porque infelizmente tem pessoas que querem destruir o futebol, a imagem do futebol, e que não sabem se comportar. E era um jogo que não era um clássico, não tinha um apelo maior. Agora, eu estava falando de empate, porque o Flamengo teve dose dupla de empates no final de semana. É isso aí, torcida vascaína, toda a mídia aí repercutindo, né, o que o juiz fez com o Vasco ontem, né, que, né, cara, mexeu com o resultado, mexeu, né, ali até o final, o Vasco jogando com um a menos, né, o cara expulsou o jogador vascaíno com 5 minutos de partida, prejudicou muito o Vasco, né, ainda conseguiu a virada ali com um golaço do Payet, né, já vou falar do Payet aqui, mas, enfim, cara, mais uma vez a arbitragem prejudicando um time, né, cara, já pensou se fosse uma final, já pensou se fosse uma semifinal de Libertadores, uma semifinal de Copa do Brasil, né, o cara vai e prejudica um time desse jeito, né, o que aconteceria com ele? Tem que afastar, porque se um cara erra num jogo que não tá valendo quase nada, imagina em um jogo valendo muita coisa, e não só falando do Vasco, cara, como qualquer outro time, né, um juiz desse aí prejudicando qualquer outro time numa semifinal, numa final, né, cara, Payet que jogou muita bola ontem, né, tanto é que fez o segundo gol do Vasco, um golaço, né, ele quando entrou fez a diferença no time, dando passes, driblando, tem muita qualidade o francês, né, só que o Vasco não pode ficar dependente só do Payet. 777, tem que liberar a caixa para contratar jogador. Pedrinho, Alexandre Matos tem que ir para cima da 777,
para liberar caixa, para comprar jogador, porque não dá para depender só do Payet. Olha o time do Vasco hoje, quem pode decidir, quem pode fazer alguma coisa? Payet. Sem ele, fica um time muito vulnerável, um time que não vai ter muita qualidade, não vai ter o cara que vai decidir. Então o Vasco tem que ir atrás de um jogador para substituir o Payet, até porque o cara já tem uma certa idade, né? Campeonato brasileiro é muito corrido, é muito grande, então a gente não sabe o que vai acontecer no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O exemplo tá aí do Botafogo, que começou avassalador e terminou perdendo o campeonato para o Palmeiras porque não tinha reserva à altura e a confiança dos jogadores foram pro ralo. É isso aí, torcida vascaína, agradeço a vocês pela companhia, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Só lembrando a vocês que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço, valeu!